para qualquer... No quesito direção, Sim. tá? Para qualquer tipo de pessoa. Legal. Sim, talvez chegue um ponto em que você já fotografou todo tipo de pessoa ali, então fica mais fácil, sim. Uhum. Agora, a questão da criação, sempre tem coisas novas para você trazer. Então, por exemplo, às vezes eu olho uma pessoa e eu converso uns 5 minutos com ela, eu sei o que eu posso criar para que ela desenvolva melhor no ensaio. Uhum. Então, a criação também faz parte da direção. Sim. Talvez não seja uma pessoa que eu possa colocar em qualquer cenário, Sim. né? Então, Entendi. Faz uma tudo leitura tem do que ter a perfil da ver. pessoa. E aí, você sempre vai tendo possibilidade de criar coisas novas. Uhum. Mas a direção, ela chega num ponto em que você se sai bem. Sim, eu já fiz alguns ensaios, já cheguei algumas fotos assim com fotógrafo e essa conexão que você gera na hora ali de quando a pessoa está tirando sua foto, de conversar, descontrair ali, ajuda muito, né? Com certeza. No Eu resultado acho, final. se você vai fotografar uma pessoa que não tem experiência, precisa se conectar com ela. Então, esse bate-papo, ele é importantíssimo. Sim. Mesmo que, não tenho muito tempo para sentar e conversar com a pessoa, mas ali, uns 5 minutos de início e durante o ensaio, precisa conversar e Sim. quebrando... Porque às vezes a pessoa tem a visão de que, porque o fotógrafo ele é bom, qualquer foto que ele tirar vai sair maravilhosa, Não. né? Aí depende muito dessa relação ali com o modelo, com a pessoa que tá solta, Totalmente. pra tá... A não ser que seja uma modelo profissional. Uhum. Aí o fotógrafo nem olha na cara dela, Porque né? ela já sabe o que faz, né? Depende muito do propósito, mas se é uma modelo profissional, ela está sendo paga para chegar ali e facilitar o trabalho do fotógrafo. Sim. Agora, se é uma pessoa que é um profissional, que precisa de imagem, uma mulher que quer melhorar a autoestima e tudo mais, precisa ter Sim. muita acessibilidade para fazer. Sim. E diante de tudo isso aí, desse panorama geral que você trouxe pra gente, o que você considera que foi o seu maior desafio na carreira até hoje? Eu acho que foi quando eu precisei... quando eu cheguei num limite, assim. E aí eu tive que tomar decisões que eram mais arriscadas, como colocar pessoas comigo. Eu acho que se você é um profissional artístico, principalmente, se você faz algo, eu faço bolo, eu sou manicure, faço cabelo, você sempre vai chegar num ponto em que você não consegue mais fazer sozinho. Chega no limite, né? E aí você tem 2 caminhos. Ou você vai jogar o seu preço lá em cima e trabalhar o menos possível, ou você coloca pessoas. Eu acho que o maior desafio foi quando eu comecei a colocar pessoas do meu lado, porque dá aquele frio na barriga, né? A primeira pessoa que eu coloquei foi a Damares, que hoje é minha sócia aqui, né? E eu lembro quando eu falei para ela, Damares, quanto que eu posso te pagar por mês para você me ajudar com marketing? Porque eu não dava mais conta de marketing, de redes sociais e tudo mais. E aí ela me passou e tal, e deu aquele frio na barriga, eu falei, mas está fechado. Então, eu acho que para todo profissional, vai chegar num ponto que você vai ter esse desafio. Sim. Então, o maior desafio é sempre quando a gente chega num limite de produção e precisa crescer. E aí, da mesma forma que foi para colocar Damares, depois nós colocamos uma editora, aí fomos colocando mais pessoas, Eu acho que isso foi quando eu olho para trás, foi um obstáculo que eu consegui passar e tenho conseguido ainda aos poucos superar. Sim, legal. Conta pra gente um pouco do projeto, como é que foi a criação do DC House? Qual foi a ideia, o que estava envolvido? O que está dentro desse conjunto? Tá. Como é que foi essa... Na verdade, eu até então era a Daniela Cruz Fotografia, né? E assim, eu tinha planos, primeiro, de dividir os mercados. Antes da DC House, eu criei a Click Business, né? Tá. Que a Click Business, ela veio até antes da Maris começar. Então, assim, eu tinha já 2 públicos, eu percebi que eu tinha 2 públicos diferentes. Gestantes, grávidas, famílias, crianças, e eu tinha os empresários. E muitas pessoas falaram, por que você está dividindo, criando uma marca nova? Faz tudo no seu nome e tudo mais. Mas eu sabia que a estratégia ela seria muito melhor se eu conseguisse criar um público para cada negócio. E aí, primeiro veio a Click Business, a gente separou as páginas
E aí ficou Daniela Cruz Fotografia e Clique Business. Essa decisão foi fácil para você? Não foi uma decisão fácil. É que normalmente não é. Porque Né? dá De repente muito... para você já tinha consciência, mas normalmente não é. Vou dividir, vou manter aqui. Nossa, e depois que eu dividi, eu pensava, meu Deus, será que tá certo? Aí eu postava, mas eu ainda ficava insegura, né? Mas eu tinha muita clareza na minha mente de que para eu atingir uma persona específica, eu preciso falar de forma muito clara com ela. E eu sentia que quando eu falava para grávida, eu não estava falando para o empresário. Sim. E quando eu estava falando para o empresário, eu não estava falando para a grávida. E aí eu tentava fazer tudo isso numa rede social só, eu não conseguia ter uma estratégia muito boa na minha linguagem, na minha comunicação. E aí, quando eu separei, eu percebi que eu conseguia fazer isso de forma mais estratégica, mas parecia que nunca ia chegar lá, né? Então, eu pensava, meu Deus, será que eu estou fazendo isso errado? Porque parecia que, meu Deus, a Clique Business não vai crescer. A Clique Business, nossa, sem seguidor na Clique Business. E o meu Instagram crescendo, o pessoal crescendo e tal. Foi uma decisão difícil e de um tempo, eu coloco que de um ano para cá eu entendi que ela realmente foi assertiva, mas até então eu tinha dúvidas, né? E até hoje tem pessoas que me perguntam, mas por quê? E aí hoje eu tenho muita clareza para dizer. E aí vem um terceiro negócio, né? Um terceiro nome, que é a DC House. Quando nós abrimos aqui, né, eu pensei, bom, junto com a Damares, né, a gente precisa desvincular o nome do estúdio do nome da Daniela. Porque se eu tenho um projeto de fazer o estúdio crescer e andar sozinho, né, a gente que é fotógrafo, a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta de fazer tudo e vai chegar uma hora que a gente vai querer descansar. Mas o estúdio não pode parar. Sim. Se o estúdio tivesse totalmente atrelado ao meu nome, ele sempre dependeria de mim. Sim. Então, a ideia é que a DC House seja um grupo que fornece vários tipos de serviços de mídias. Não somente fotografia, mas como vídeo, como foto de produto, como site, diagramação e tudo mais. Então, aqui é uma empresa que fornece inúmeras opções de soluções para os clientes. Inclusive, a gente está no estúdio da DC House. DC House. Aqui. E a gente tem aqui o podcast aqui, Exatamente. né? Que não é Daniela Cruz, que é DC House, que faz parte de um grupo de várias soluções, né? A gente tem a questão de marketing também. Então, isso foi meio que desatrelando do meu nome. Então, por isso, a gente tem o grupo DC House. E dentro do grupo DC House tem a Daniela Cruz Fotografia, tem a Clique Business, entre outras marcas que virão, né, logo em breve, que serão as demais funcionalidades que a gente vai oferecer. Então, é isso. Interessante que você vai trazendo as perguntas, eu vou te perguntando, você vai respondendo, já vai linkando com as próximas, sem querer. Você falou da questão dos gestantes, que foi que inicialmente você estava trabalhando mais. Fala pra gente um pouquinho disso, porque assim, eu não sei, no mercado de fotografia, quando você entrou, existia muita, eu prefiro tirar foto com homem, prefiro tirar foto com mulher? Existia muito isso? Ou só por parte das gestantes que fica mais à vontade, de repente? Até mesmo porque você segue uma linha menos, uma linha mais artística, menos sexy, né? Vamos dizer assim, né? A sua linha você segue, normalmente as pessoas te procuram, já que é algo um pouco mais sóbrio, né? Sim. E isso ajuda? Ou como é que era esse mercado nesse sentido? Bom, há 11 anos atrás, né? Na verdade, era bem difícil para um fotógrafo homem ter liberdade para fotografar mulheres, principalmente gestante, porque os maridos participam. Sim. Então, num geral, elas preferem mulheres. Até hoje, é mais difícil para o fotógrafo homem. E assim, eu tenho muitos amigos fotógrafos que são super profissionais, que não são escolhidos porque são homens. Sim. Eu acho que ainda existe, sim. No meu caso, quando eu fui trabalhar no estúdio, como foi bem no começo, com 2 anos de fotografia, eu comecei a trabalhar com moda, com foto de moda, eu fotografei muitos homens. Muitos. Então, eu fazia vários ensaios masculinos. Então, quando eu vim com a Clique Business, eu até pensei, bom, eu acho que eu vou deixar a Clique Business só para mulheres, já que eu tinha um contato muito maior com mulheres. Quando eu saí do estúdio de moda, né? Quando eu saí da agência,
eu foquei em retratos femininos. Eu morava no Rio de Janeiro, a mulherada do Rio gosta de tirar foto, né? Fotografei homens também, mesmo depois do estúdio. Fotografei um Mr. Rio de Janeiro, né? Só que aqui em São José é outra pegada, né? Então, quando eu vim para São José, eu falei, cara, a mulher de São José não gosta de tirar foto. Ela só faz se ela precisa. É diferente da mulher carioca. A mulher carioca, ela tem uma autoestima mais elevada, é outra cultura. E aí, aqui em São José, eu foquei em mulheres, em gestantes, primeiro. Parei praticamente com os ensaios femininos, foquei em gestantes, porque era um mercado muito melhor aqui. E depois eu comecei a fazer as empreendedoras. Só que eu comecei a ter procura de homens também. E aí eu pensei, cara, por que não, né? Porque eu sei fazer, eu sei conduzir, já fotografei muitos homens e tal. Sim. E aí eu comecei a abrir para homens. Eu achei que não fosse ter muita procura, né? Por eu ser mulher, talvez, mas é normal. Mas homens você diz no corporativo. No corporativo, né? Que seria eu ia linkar esses dois pontos, né? Que é das gestantes mais do corporativo, que é a Click Business, né? Aham. E a Click Business